Olá, um grande abraço, mais uma vez no Altas Ideias, e hoje vamos trabalhar um assunto mais do que inovador e moderno. O nosso assunto de hoje versa sobre energias sustentáveis. Vamos trabalhar hoje, entre outros aspectos, a transição energética, e de maneira muito especial, hoje estamos contando aqui com a presença da Adriana de Sá, geógrafa, mestra em desenvolvimento e meio ambiente e doutoranda em geografia pela UES e também especialista em educação pela UES. Adriana, grande abraço, prazer tê-la aqui. Eu que agradeço, obrigada mais uma vez pelo convite, por estar aqui nesse espaço de construção de conhecimentos tão complexo, né, e aprofundado. Muito obrigada. Muito bem. E também estamos contando hoje com a aluna Isadora Kiyoko, segundo ano Alfa Jardins. Olha, uma aluna olímpica, hein? Olha o talento dela. E outra coisa, já tem uma medalha de bronze, viu, Adriana? Já tem mais de um ano mais passado. De uma, né? Sim, uma delas pódio. É Olimpíada Brasileira de Geografia. Perfeitamente. Né? Isadora, obrigado pela presença e Obrigada. parabéns a você, viu? Obrigada. E também, olha, biólogo, professor Luiz Átila, também tem licenciatura em Ciências Biológicas pela UFC e uma pós-graduação em Auditoria Ambiental pelo IFCE. Átila, que prazer, hein? E um abraço, hein? Boa tarde, Bielzinho. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Isabela. É um prazer estar na companhia de vocês, né? Uma honra, né, esse convite. Espero que eu possa contribuir aqui na discussão, né? Trazendo aqui algumas informações interessantes acerca dessa dinâmica ambiental. Muito bem. Olha, vamos iniciar, né? Eu entendo que a ecologia surgiu como uma maneira de o homem poder compreender as suas relações com o ambiente, tanto por um aspecto físico, geográfico, biológico, químico, né? Que a gente percebe na evolução do homem, o homem inserido e lutando contra a natureza. Daí um número muito grande de impactos ambientais bem negativos. E nesses impactos que ficaram bem comprometidos, principalmente depois da Revolução Industrial, agora estamos precisando reverter este quadro. Então a gente está agora num período de transição energética, não é? Com certeza. A necessidade de ter essa transição energética, ela já vinha sendo debatida em grandes encontros, como a própria Eco 92. Mas parece que a gente não tomou ciência do real problema e agora estamos sofrendo com os impactos, né? Então precisamos agora ser bem eficientes, até mesmo para garantir uma qualidade de vida às gerações vindouras, não é assim, Adriana, né? Sim, esse na verdade é um debate que não pode mais ficar na esfera conceitual. A gente precisa agora trabalhar com ações contundentes, materializar tudo aquilo que já se sabe que precisa ser feito. E a partir daí, o que eu achei maravilhoso também, a presença do professor Átila hoje, sobre o ponto de vista dessa questão de fiscalização e de proposição de medidas ambientais, precisa correr contra o tempo, literalmente. Então, a perspectiva de transição energética, eu acredito que ela vai até ultrapassar esse termo transição e vai ter que entrar numa revolução energética. Muito bem. Átila, o que seria essa transição energética que a Adriana falou? Pronto. É importante a gente também, né, destacar, além da parte da conceituação do que seria essa transição dessa nossa matriz energética. Agora no almoço, vindo para cá, eu estava inclusive olhando, né, algumas coisas na internet e algo me chamou a atenção. Uma matéria, um estudo, tá? Que mostrava, e através de um livro, também na verdade não era bem um estudo, era um livro que tinha sido publicado contando o início do Piroceno. Você já tinha ouvido falar do Piroceno? Sim. Mas estamos saindo do Antropoceno, né, que é a época, o homem, a partir do domínio do fogo e toda essa questão da revolução industrial e do crescimento industrial. E devido às queimadas, às ações
antropológicas estamos queimando. Pois é, nós estamos dando início a uma nova era, esse tal de pirocena, a era do fogo. O fogo ele está deixando de ser controlado pelo homem. Então isso vem impactando de maneira muito negativa o meio ambiente. Ao ponto de que nas últimas convenções e reuniões e fóruns sobre meio ambiente, como foi feito agora recentemente o Acordo de Paris, onde todas as nações se comprometerem em reduzir em até 2 graus a temperatura mundial da Terra. Né? É claro que nós estamos nesse processo, né, de aquecimento contínuo. Então há um pacto, uma pactuação para a redução, principalmente da emissão de gases de efeito estufa. Seria uma descarbonização. Né? É uma tentativa. E no Acordo de Paris foi muito importante você colocar, Átila, professor Átila, que a gente vai pegar como referência uma medição de períodos pré-industriais. Então, já foi considerado que uma média segura seria ter um aumento de temperatura média, no máximo até 1,5, 2 graus estourando. Mas a gente já está trabalhando com um déficit muito grande, porque essa previsão ela é até 2100, final do século. Eu estava indo dormir ontem à noite e aí apareceu para mim um artigo falando que o título era Normalizando o Fim do Mundo. E aí eu cliquei para ver, era justamente sobre a questão das queimadas. E como a gente normalizou. Nas minhas redações, que eu faço dissertativa argumentativa no modelo Enem, eu sempre uso, geralmente eu consigo associar o tema a Hannah Arendt, que ela tem um conceito banalidade do mal. E eu uso falando que existem certos males tão presentes na sociedade que as pessoas passam a achar eles normais e acostumam-se com eles, acabam banalizando. E eu acho que semana passada a gente fez uma redação sobre alguma coisa ambiental e dá pra ligar muito a isso. Porque todo mundo tem consciência que o mundo tá acabando, entre aspas, tá tendo queimada, tá aumentando temperatura, tá tendo um monte de coisa ambiental, todo mundo tem consciência disso, mas as pessoas não, assim, agem de fato. Aí os grandes governantes, as indústrias, as nações que têm que realmente fazer alguma coisa, de vez em quando fazem esses acordos, mas a gente realmente ainda não vê uma coisa muito assim, contundente, eficiente, né? Foi bom você colocar isso, Isadora. É super certo. A gente, se for analisar as últimas notícias, o Brasil, a América do Sul, grandes focos na África também estão queimando fogo, ó. Estão pegando fogo literalmente de uma maneira descontrolada, como o professor Átila colocou. E a gente se assusta num primeiro momento, como que já aconteceu em 2019, um pouco antes da pandemia, como que aconteceu no Pantanal, e que agora o Pantanal novamente está voltando a queimar numa perspectiva absurda, numa dimensão absurda, maior do que há décadas atrás, o aumento dessas queimadas. E o mais legal é que a gente se assusta num primeiro momento e depois acontece o que a Isadora fala, normaliza. É como se fosse o nosso novo normal, que é o piroceno. Isso. E assim, é preocupante isso porque essa normalização das coisas é como se colocasse aí, falando como poder público, a responsabilidade de ser integralmente de um órgão fiscalizador e do poder público de gerir o meio ambiente, quando na verdade é uma ação conjunta, compete a cada um de nós. É o que determina a nossa política nacional de meio ambiente. É dever de todos. Você vê, inclusive, Átila, em relação ao que você falou, que às vezes até aquela ponta de cigarro que se joga no ambiente, sim, na época do estresse hídrico, como caatinga, cerrado, aquilo já pode causar um incêndio. Sim, o próprio período, né, que a gente passa, se for puxando um pouco para climatologia, exatamente. A baixa umidade, a gente está no período considerado invernal, uma transiçãozinha mais discreta para a primavera agora no final do mês, mas que a gente não tem essa divisão tão grande. A própria baixa umidade do ar, ela já favorece as queimadas. Se não tiver um compromisso social, estatal, sociedade civil e sociedade e órgãos de gerência, governo, etc., aí as coisas podem ser piores. Porque, inclusive, pela própria Constituição Federativa, ela reza em um artigo, que é o 225, que não é só dever do poder público de tentar preservar a questão ambiental, mas o cidadão também tem que fazer sua parte. É muito cruel, né? Colocar a culpa em um só setor, né? Sim. Lógico que o Estado ele tem toda aquela função de organizar e de ajudar a sociedade em todas as suas necessidades, mas é muita carga, no sentido geral, e é uma coisa climatologicamente, hidrologicamente, que muitas vezes não compete nem a
aquela nação específica, aquele Sim. estado-nação. Eu posso Sim. receber influências de outros Sim. países que Sim. têm um Sim. processo de degradação. Sim, Adriana, ao que preocupa muito é o fato de os números serem muito alarmantes, Muito né? alarmantes. Você vai ver o número de focos em um mês, por exemplo, da floresta amazônica, é muito grande. E isto traz comprometimento não é só para o solo, para a biodiversidade, não. Mas até mesmo para a questão do efeito estufa, Com de aquecimento certeza. global. Trazendo um dado aqui, eu vou ironizar, tá? Nós somos ouro. Olha que maravilha. Nós ganhamos há 3, 4 dias consecutivos. O mês de setembro, assim, tá bem caótico, porque nós temos agora, não é a capital, é a cidade mais poluída do planeta, é São Paulo, ali, medalha de ouro. Sim. Como é que a gente enxerga essa Prêmio triste, situação mas dentro sim, de uma real. necessidade grande de uma conscientização de transição energética, de energias sustentáveis? Isadora, você conseguiu ver assim, essas últimas notícias de como é que está essa situação de qualidade do ar péssima? Aham, eu vi, inclusive, a minha mãe tava comentando que tava meio nublado aqui em Fortaleza. Aí ela viu que não era tipo nublado, era poluição chegando aqui. Vindo de São Paulo, vindo do Brasil que A tá gente pegando esperou fogo. uma chuva que não chegava, né? É, aham. Vai chover. E outro fenômeno que está acontecendo é as chuvas pretas, né? A gente entra num processo de condensação juntamente com materiais suspensos, particulados. Sim. E isso estraga, vamos dizer assim, uma grande quantidade de coisas. Não é só o fator corrosão, eu estou poluindo também. É porque aquela chuva, por exemplo, aquela chuva ácida, aquele vai prejudicar a angiosperma frutífera. Que fofo. Né? Ou seja, até aquela planta que poderia hoje dar um fruto, a gente vai alterar o pH do solo, a gente vai ter uma diminuição até na questão de produtividade. Isso fragiliza até a relação campo-cidade. Abastecimento das cidades, espaços produtivos. Por isso a necessidade gritante de aumentar pesquisas e aplicações das energias sustentáveis. Sim, E o porque que seria energias sustentáveis? Voltando à nossa temática. Voltando à nossa temática. Essa transição de matriz energética aqui no país, ela se faz necessária. Seria uma passagem, uma conversão. Deixar de usar combustíveis fósseis, que aumentam as emissões de taxas de gases de efeito estufa, né, como o gás carbônico, trocando por energias renováveis, como a energia eólica, a energia solar, certo? Seria essa passagem, essa transição passa por essa mudança dessa ideia da nossa matriz energética. O Brasil hoje, né, ele está na vanguarda disso daí, ele está muito à frente da média mundial até. Dados mostram que a nossa matriz energética ela é 49% renovável. o Enquanto Nordeste está incluído aí, não Sim, tá? o resto do mundo seria algo em torno de 29%, só para você ter ideia, Gelzinho, e demais. Então, de 49 para 29, o Brasil ele tem esse destaque. E a região Nordeste, aqui no Brasil, ela tem fatores naturais que favorecem a essa exploração dessa matriz, dessa mudança. Fatores como o vento, como a exposição ao sol, como o extenso litoral, tá? São todos fatores que contribuem para a implantação de energias renováveis. Hoje, a 55% da energia renovável brasileira ela é ainda da hidrelétrica, mas está muito crescente a questão das eólicas, né? E também a questão também do hidrogênio verde. É uma política nova também, uma nova ideia para que a gente trabalhe também essa venda dos carbonos e contribua, né? E dessa forma promova também esse processo. Há 10 anos atrás, a utilização da energia renovável, sustentável, incluindo a eólica, solar e a geotérmica, Sim. era algo de 0,8%, quer dizer, deixava muito a desejar. Mas como a Átila falou, hoje já está bem mais em evidência, né? Inclusive a nossa questão regional, nossos ventos são constantes e não tem muita turbulência, né? Ninguém tem tufão, né? Nós temos uma condição muito boa climatológica na área Nordeste e na área Sul também, se a gente for analisar, para a instalação de parques eólicos. Uma das coisas mais determinantes para se ter um bom aproveitamento de energia eólica é que eu tenha ventos constantes de pelo menos 10 metros por segundo. Sim. Então isso a gente consegue através de convergências, a própria ZCIT, né?
zona de convergência intertropical, a gente consegue ter essa boa potencialidade. Sim. Aí é que entra a questão, aproveitamento, aí a gente já tem aproveitamento e implantação e democratização dessa energia, aí são outros 500, mas de potencialidade, a gente tem potência de ter 90% das energias renováveis. E esses 10%, eles entrando como uma segurança, que caso dê algum problema, a gente ter uma reserva, como o Átila falou, fóssil. E aí essa transição do fóssil para o que é não fóssil, é muito bom, muito importante colocar isso, porque eu também posso ter energias não renováveis, mas que entram numa categoria, não vou dizer de 100% limpa, mas que a gente pode trabalhar os resíduos, Sim. como a nuclear. Sim. Então, e tem uma implicação geopolítica também, né? Acho que a Isadora está vendo bem isso, né? A questão Rússia e Ucrânia é um exemplo disso, né? Aí não é prova que eu fiz ontem. Olha aí que isso. bacana. E essa questão energética pode ser decisiva para se ter uma tensão ou um equilíbrio de forças no planeta. Sim. Então tem que haver essa mudança. E Cubatão não já foi tido como a cidade mais poluída do mundo? Hoje é um Sim. exemplo de revitalização. Isso. As soluções existem. Né? Basta uma iniciativa também bem eficaz, bem eficiente. Né? Como a Adriana falou, o Brasil tem muita potencialidade. Eu acho que falta mesmo investimento. Porque tem o Nordeste e o Sul, como a Adriana também disse. Muita energia eólica, energia solar também, Brasil é um país tropical. Então, assim, tem muita potência, só que é o alto custo, que eu acho que é que mais barra isso. Alto custo, com certeza. A dependência tecnológica que a gente tem é um fator muito importante, né? Nós desenvolvemos demais, por um bom tempo, o segundo setor secundário, agora o setor terciário, mas e cadê o quaternário, né? Funcionando, a questão tecnológica, química fina, trabalhar até numa perspectiva de toda a cadeia produtiva ser uma cadeia de baixo carbono. Sim. Joguei aqui. Sim. O que seria? A questão do hidrogênio verde, ela é bem inovadora. Porque você pode retirar o hidrogênio, por exemplo, pela hidrólise da água. Tem muitos processos e mecanismos que o homem hoje conhece. E não apenas da água. Uma série de outros compostos orgânicos também possuem hidrogênio. Né? Então, realmente, vai chegar um dia em que a gente vai deixar de estar usando um combustível, né, de um tanque de gasolina e usando uma energia elétrica. Essa nossa matriz elétrica, uma coisa é matriz energética, outra coisa é matriz elétrica. A nossa matriz elétrica, ela é ainda em níveis muito maiores. A gente produz energia elétrica de uma maneira praticamente totalmente sustentável já hoje em dia, né? Então é importante isso que o Gelzinho está falando no seguinte ponto, né, no seguinte detalhe, no fato de que a implantação desses equipamentos, eles trazem essa perspectiva de uma melhoria dessa qualidade. E a distribuição da oferta dessa energia, ela tem que ser igualitária também. É outro ponto que quando eu estava, né, olhando, estudando um pouco para trazer as ideias aqui para esse debate, eu vi muito se falar nessa questão. Na questão da gente, das empresas promoverem uma disputa, vamos dizer assim, igualitária na oferta disso daí, para não haver um aumento, vamos dizer assim, de taxações ou de insumos relacionados à produção desse tipo de energia. E é importante ter os subsídios aí, sim, né? Para que seja incentivado, porque nessa transição você vai sair de uma estrutura, de uma infraestrutura tradicional, fóssil, sim, e para entrar nessa nova perspectiva tecnológica, a gente precisa admitir que energia sustentável é tecnologia também, é uma especialização, é um processo de aprofundamento, de pesquisa, de conhecimento, mas eu preciso explicar para a sociedade o porquê que ela precisa fazer essa transição. Eu tenho que atribuir valor a esse fenômeno, sim, e dar condições para que ele aconteça. E essa condição mexe no bolso. Porque você tem que ter conhecimento para você poder preservar e levar em frente. Exatamente. Você tem que dar valor, né? Como é aquela coisa, como é que você vai vender um carro para quem não dá valor a carro? E a necessidade dessa mudança é tão grande que a civilização moderna, ela tem essa necessidade pela questão do transporte, das indústrias, das telecomunicações, de uma demanda de usar um consumo muito grande de energia. Ninguém pode viver sem essa energia, né?
Mas aí tem que saber imaginar também o que fazer para você preservar o que vem adiante. E aí entra uma reflexão muito importante. Achei ótimo que a Isadora falou, que utiliza esses termos também na redação e outras coisas que são bem próprias do cotidiano dos alunos, de todo mundo que está nos escutando, certo? Da área acadêmica ou não. É importante a gente saber diferenciar a energia renovável de energia sustentável. Quando eu falo de renovável, eu estou falando do tempo que aquele recurso se renova. E se ele é renovável, ele está num tempo geracional humano. Por exemplo, a água, o vento. Existe um ciclo que começa e termina dentro de uma perspectiva que eu possa mensurar humanamente. Sim. E a energia sustentável, eu tenho que analisar toda a parte de aproveitamento desse recurso, desde a implantação de uma hidrelétrica, como a Átila falou, até a construção de um aerogerador. Eu tenho que colocar nessa cadeia essa perspectiva de baixo carbono ou zero carbono. Porque a Adriana, energia eólica comprovadamente é zero emissão de carbono, beleza. Mas para criar, eu chamo de pirulito, tá? Aqueles pirulitos gigantescos, aerogeladores. Eu não utilizei uma indústria que utilizou carbono? Sim, e aí? Perfeito. Então tem que pensar que a sustentabilidade, ela vai de oferecimento de bens e serviços, processamento e democratização depois que essa energia é gerada. Perfeito. Adriana, outra coisa. Queira ou não queira, aquele catavento gigantesco... aerogeradores, viu, galera? Ele vai alterar a paisagem natural. Eu tenho que ver se ali, por exemplo, não é uma rota, por exemplo, de migração de aves. E ainda tem um detalhe simples que eu percebi. Eu tinha lido uma vez que a energia eólica ela era estressante. Eu digo, mas que sentido ela é estressante? Acontece que aquele catavento, quando ele dá um giro, ele dá um sopro. Então aquele sopro continuamente, né, o que é estressante é aquele movimento que é contínuo. Né? Mas aí, como você está dizendo muito bem, tudo bem. A hidrelétrica, não, vamos ver que tipo de impacto negativo ela pode causar e amenizá-los. E o legal, você falar dessa questão de que o que acontece, né? A gente vê muito, né, Isadora, comunidades tradicionais, essa questão no cotidiano, na própria UES, UFC, grandes universidades que fazem documentários importantíssimos. Eu estava vendo um documentário sobre essa questão das eólicas, no Nordeste, principalmente, pela nossa potencialidade, que eles dizem assim, gente, eu tenho uma eólica perto de mim, um parque eólico, é como se tivesse sempre um avião que nunca pousa. Tem seus malefícios. Sim. Uma vez eu li que pra, evitar isso da energia eólica, que desloca as pessoas do lugar, tem o barulho, tem as aves, seria interessante no mar. Offshore. Offshore, não. Offshore, vai falar. Seria ótimo. Eu acho que toda energia, ela sustentável, ela tem seus malefícios. A hidrelétrica, ela pode até fazer mal pro próprio meio ambiente. Sim. Só que tem que pôr na balança, fazer mal, uma coisa que dá pra resolver, que não é tão grave assim, que é sustentável, fazer mal pro planeta, todo, com energia não sustentável. Mensurar os impactos, né? Vou pegar o gancho da Isadora, vou pegar o gancho do Gugelzinho um pouquinho atrás. Primeiro do Gugelzinho, que vai falar um pouquinho mais de tempo, e depois esse ponto importante que a Isadora tocou. O Gugel estava conversando agora há pouco sobre hidrogênio verde, né? Seria uma dessas políticas novas, seria de promover produção de energia com baixo carbono. O hidrogênio verde aqui no estado do Ceará, uma informação bem atual, o COEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, agora em agosto, ele já deu o aval para terceiro parque de produção de hidrogênio verde aqui no estado do Ceará. Que maravilha, pioneiros, né? Sim, são os 3. O estado do Ceará está bem nessa prospecção, digamos assim, para a produção desse tipo de energia. Tem no Piauí também, se eu não me engano, tem um, onde eu vi, né, dessa mesma resolução do COEMA, um no Piauí e o terceiro aqui no Ceará. E no Nordeste, por enquanto, seriam esses 3, tá? Tila, você acha que ele será realmente o combustível do futuro? Eu acho que não resta dúvida, né? Principalmente por todos esses fatores que o Nordeste ele tem como, vamos dizer assim, fatores que favorecem para isso daí. Seria, hoje na Europa, inclusive, é muito feito essa parte do hidrogênio verde com a venda do carbono também. Eles vendem lá, há um comércio, né? Uma taxação, um valor pelo fato deles não terem as vantagens que nós temos aqui para produzir o hidrogênio, mas eles trabalham com a venda, né, do carbono. Sim. Então, isso também é bem interessante. E eu acredito que essa seja
pelo menos a um médio prazo, seria uma das formas mais viáveis para a realidade aqui do Brasil, né? Além, agora pegando o gancho da Isadora, além da questão das eólicas offshore, o que se tem até hoje aqui? Uma informação extraoficial que eu vou dar, mas eu acredito que vai ser bem válida também. Não existe nada ainda em termos de licenciamento a nível estadual aqui no Ceará, mas o que nós temos aí a nível de offshores é na fase de estudos e projetos para implantação de ali pelo litoral oeste, podendo ser ali do Porto do Pecém até ali mais ou menos em Amontada, pegando aquela parte do nosso litoral ali. O porquê da ideia do offshore? Por que dentro do mar? Será que dentro do mar não impactaria também, Átila, o ecossistema marinho? Com toda certeza, mas é por isso que ainda está na fase de estudos e projetos. E para que também o governo ele elabore uma política ambiental que consiga, vamos dizer assim, controlar, né, e ordenar. O que a gente tem que, na competência da legislação, é um ordenamento de como as coisas podem ser feitas e devem ser feitas para que o órgão fiscalizador ele consiga promover fiscalização e monitoramento disso daí. Então, no mar ainda está numa fase de estudo, embora no mundo já exista em outras nações. A grande polêmica em torno da eólica, embora seja uma energia limpa e renovável, e aí eu falo isso com bem propriedade, porque eu também trabalho na Prefeitura Municipal de Trairi, no órgão de meio ambiente, e trabalho com licenciamento ambiental lá. E lá a gente tem recebido muito projeto, muito solicitação de licença ambiental para implantação de mini parques de geração não mais eólica. Se você for para Flecheiras, Mundaú e Trairi, você vai ver que não tem mais espaço para aerogerador, não. O que está lá em pauta agora e está crescendo muito é energia solar. Tá? Sim, os parques fotovoltaicos. Os parques fotovoltaicos. E a gente tem recebido muito pedido de licenciamento ambiental para isso daí. Então, existe também toda uma normatização para o licenciamento desse tipo de atividade. E voltando a falar das eólicas, aí, antes de ir para o fotovoltaico, a ideia das eólicas de mudança, por que não mais no nosso litoral, como a gente vê bastante nas praias? O Gelco abordou um ponto importante, a questão de rotas migratórias, já foi comprovado que ele impacta sim, tá? É uma energia limpa, é renovável, mas falando em termos de fauna, ele impacta muito a questão de aves migratórias. Há uma questão também de supressão de vegetação, desmanche de dunas, certo? Sim. Tudo isso tem impactado, tem sido avaliado, e para diminuir esse passivo ambiental gerado, a ideia no mar ainda parece ser uma ideia mais viável. Já é feito, inclusive Portugal tem offshores lá já atuando há um bom tempo. E a questão dos parques fotovoltaicos, como eu estava falando em Trairi, é uma coisa que está uma crescente, mas que precisa ter um cuidado grande do órgão licenciador, porque eles demandam também supressão vegetal, muitas vezes, terraplanagem. Eu preciso de um espaço, aí entra também essa questão do espaço, uma concentração de calor que inevitavelmente haverá, e fiscalização. Uma coisa que é bem preocupante ainda nessa questão de trabalhar essa energia em geral de baixo carbono, é pensar na degradação desses equipamentos. Um último estudo, se eu não me engano, do Ministério do Meio Ambiente, ele provou que a degradação, o próprio desgaste dos aerogeradores, sim, ou das placas fotovoltaicas, elas trazem uma decomposição de materiais que, ao entrar em contato com a matéria orgânica, todos os seres vivos, mas a gente sente mais quando na nossa espécie, mostra que a gente tem pessoas que estão com problemas crônicos de alergias, problemas respiratórios. Então isso também entra para o que a Isadora falou. É sustentável, mas sempre terá um impacto, e a gente precisa saber gerenciar isso. Tem também alguns parques onde as pessoas alugam os espaços. Acho que na parte da costa oeste do Ceará tem demais. Demais mesmo. Tem até umas visitas que a gente faz lá, essa questão da universidade, é muito legal. É legal ver, mas é ruim ver os impactos, né? Mas que a pessoa recebe até um aluguel de 2 salários mínimos cada aerogerador para cada aerogerador.
E a pessoa acha que está muito feliz, muito satisfeita, mas isso traz para ela o avião que nunca pousa, Sim, alergias, sim. problemas respiratórios, Sim. depressão. Até o transporte daquelas hélices gigantescas pode alterar até a estrutura das casas da redondeza. Com certeza. E isso aí é algo assim, que acho que quem viaja, né, Isadora, vê demais isso. A minha amiga, ela se mudou pra Bahia e ela viu na estrada um aerogerador sendo transportado. Ela mandou uma foto gigante, a gente não tem noção do tamanho, mas é enorme demais. Não tem como dizer que esse processo de geração para uma alta demanda, uma geração de energia para uma alta demanda não tem impacto. Terá. Se não for algo 100% do tempo da natureza, que nós temos pressa, muitas vezes Sim. não podemos esperar Sim. esse tempo geológico, climatológico, de organização, vai gerar. Uma concentração gera problemas. Mas aí medir quais serão os menores problemas, aí é um pensamento sustentável. É você estar sendo ecologicamente correto. Agora, o mais agravante, na minha concepção, é justamente a preocupação de ter que descarbonizar o mundo. A questão do hidrogênio vai favorecer muito isso. Agora, Tem, as correndo, queimadas gente. aumentando, os desmatamentos aumentando. Aí vem a questão de pôr em prática a questão da legislação ambiental. Sim, com toda certeza. Eu já vi uma questão, Átila, te interrompendo, que há uma dificuldade no Brasil devido à grande extensão do país. A questão da fiscalização. Você acha que isso seria realmente um motivo para não ter uma fiscalização mais eficaz? Sem dúvida, um país de dimensões continentais, ele impacta nessa forma. Os órgãos de fiscalização e monitoramento, muitas vezes eles não têm um braço ao alcance, né, vamos dizer assim, para cada demanda de denúncia ou do que está acontecendo. Então, parte também aí do interesse do poder público, né, a promoção de concursos para aumentar o efetivo, né, para que tenha uma equipe sempre renovada, uma equipe técnica renovada e aumentada, para que o alcance da fiscalização do órgão ele seja cada vez mais eficiente. A política nacional do meio ambiente, o licenciamento ambiental, ele é uma dessas ferramentas dessa política nacional do meio ambiente, que é algo que veio para normatizar todas as atividades que, porventura, venham impactar o ambiente físico. Então, elas são passíveis de licenciamento. Mas para que ela se torne passível de ser licenciada, ela tem que cumprir uma série de requisitos. A gente tem que avaliar os impactos que aquilo pode estar causando. E aí eu tenho a avaliação de impactos ambientais como uma dessas prerrogativas do licenciamento. Eu tenho que ver se ela... Mas a IAS, né? IAS. Eu tenho que ver se ela está em conformidade com a legislação ambiental vigente, é outra premissa. Eu tenho que ver se ela está preservando ecossistemas sensíveis, seria uma outra premissa do licenciamento. Então o licenciamento ele é importante por essa série de fatores, embora o setor privado ele reclame muitas vezes com razão da questão da burocratização do licenciamento ambiental. Às vezes ele se torna um pouco lento e um pouco arrastado, porque tem a parte da análise desses estudos apresentados. Então tem essa discussão. E também aproximar essa discussão das gerações. Aproximar, não deixar esse pensamento que é algo muito mais distante. Aí eu tenho uma pergunta para a Isadora. No seu cotidiano, com seus colegas, com a sua família, você acredita que houve uma melhoria de conhecimento e também de espaço para debate sobre o que são essas energias? Você consegue ver isso mais próximo de você, não tão distante como sendo algo extremamente caro ou que não faça parte da realidade? Eu acho que sim. Pra minha geração, um exemplo pessoal, eu estudei no Antares desde pequena. Quando eu estava na terceira série, a gente fez um trabalho sobre energias renováveis. E eu fiz um monte de cartaz sobre maremotriz, eólica. Então, desde essa época, a gente já tem assim, acesso a um contato. Não é uma coisa nova que a gente estuda só para o vestibular. É uma coisa que está presente na nossa vida desde sempre. E ao longo da nossa vida acadêmica, a gente vai conhecendo mais, aprofundando mais. Então, acho que é uma coisa que está muito presente na nossa vida. Não é uma coisa distante, nova. É uma coisa passiva. Os estudantes conhecem, eles sabem. Isso é muito bom, né? Isso nos coloca numa perspectiva de um futuro positivo. Então, se para a Isadora, que está vivenciando essa transição, essa mudança, essa revolução na prática, isso quer dizer que se realmente tiver uma fiscalização e uma eficiência de implantação de medidas ambientais sustentáveis nessa questão energética
para poder ajudar no processo de descarbonização, vai melhorar tudo. E quem sabe a gente vai atingir a demanda ou aquilo que foi determinado no Acordo de Paris e nas demais COPs que acontecem. A educação ambiental, desde cedo, desde o infantil, ela é primordial. A questão de você sensibilizar, e aí vem o papel desses mestres em encantar, né? Exatamente. De encantar o aluno e ele perceber, não só pelo encanto, mas pela questão técnica, aquela necessidade. Né? A questão eu acho que o grande desafio nosso atual é modificar o que é progresso para a sustentabilidade. Sim, parar de querer achar que tudo que está dando certo é o que está gerando capital. Não é. Não é. É o que está gerando uma eficiência no uso dos recursos. Sim, e com o menor impacto. Perfeito. E também uma coisa, o Átila falando, o professor Gugel falando sobre essa questão de fiscalização, sobre essa questão de entender quais serão os possíveis impactos. Também eu acho que essa perspectiva de sustentabilidade dentro da questão energética também é uma oportunidade da gente aprender com comunidades tradicionais. Sim, sem dúvida. É algo assim que eu acho primordial, porque o voltar-se para o regional, para dentro, é algo importante. E também, vamos dizer assim, pegar aquele saber fazer que a gente chama de técnica e transformar em tecnologia, que amplie essa perspectiva. Você atribuir um processo de criação de um saber científico, mas em parceria com essas comunidades que tem muito a acrescentar, porque elas sim trabalham na perspectiva de baixo A impacto. questão da sabedoria. Sim. Da sabedoria. Eu acho que um dos biomas que estão muito inclusos no que você falou bem, Adriana, é a questão da caatinga. Demais. As pessoas têm o bioma como algo marginalizado, mas tem toda a sua beleza, toda a sua complexidade metabólica, toda a questão da adaptação. E um detalhe, o desmatamento cruel da caatinga. Né? E precisa ter um replantio. De espécies endêmicas, né? Vale salientar. Exatamente. Em alguns pontos ele é até mais grave do que em outros biomas, até a questão do próprio solo. Um solo raso, um solo pedregoso. Litóxico, se você expõe ele, né, a supressão, a dificuldade de uma sucessão ecológica ali é muito mais complexa. Perfeito. O legal é que a gente fala sobre isso e isso já está tudo institucionalizado. Por exemplo, a gente tem, através da ONU, vários programas, inclusive o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que colocou para a gente uma incumbência, uma responsabilidade com as ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e a ODS 7, que trata exatamente dessa energia limpa. E como isso, ela precisa ter uma adesão urgente. A gente está contra o tempo, literalmente. É 2025, né? Que falava ano que vem. A gente tem algumas entregas para fazer, né? A Agenda 2030, ela vai cobrar de nós resultados para 2025 e depois até 2030 seria uma data máxima. Mas o que está acontecendo na atualidade com essas queimadas, com essas mudanças climatológicas, com o El Niño, o Laninha, várias situações que fragilizam o ambiente, será que a gente tem esse tempo todinho? Será que o piroceno vai chegar mesmo? Nossa, não, será que pelo já amor estamos de vivendo, Deus. né, esse período, né? Mas é importante. E essas mudanças da questão energética, não tem como a gente não trazer agora para essa perspectiva de energia sustentável sem pensar em mobilidade urbana. Joguei aqui. Sim. A mobilidade urbana acho que um dos pontos mais sensíveis, juntamente com a questão industrial, para a gente conseguir ter essa mudança. Tanto que acho que o uso dos derivados de petróleo, né, está quase que hoje em dia totalmente restrito a isso aí. Pois é, a ampliação de carros essa frota ela tem que ser, né, toda reconvertida, né, em elétrica. Ou até mesmo uma alternativa que nós já tínhamos aqui da biomassa também. Sim. Maravilhoso. E do álcool também. Que é pouco visibilizado, mas super legal. Uma perspectiva de possibilidade de fazer um biocombustível da cana, de mamona, de outras coisas, e ainda aproveitar o bagaço. E ainda tem maravilhoso. a tufa, né? Sim. O esfagno, a questão do musgo, né?
A questão de biomassa é interessante. E o detalhe... A alga eu já ouvi também. A alga também, né? De alga. E a questão da biomassa é interessante também, porque você tem um biodigestor. Seria maravilhoso ampliar essa utilização, exatamente, né? Exatamente. E essa descarbonização, essa mudança urgente que precisa da questão fóssil, aí eu vou jogar para a Isa agora, como é que ficam as grandes indústrias que vivem dessa dinâmica e também as grandes organizações como a nossa OPEP? Elas vão ser fragilizadas, né? Com certeza. A primeira crise do petróleo, que surgiu lá o negócio da cana-de-açúcar pro Brasil, usar como combustível. Projeto Pro Álcool, né? Aquilo é ótimo, mas ótimo pra gente, pro mundo, não pra eles. Vai ter que rolar uma... Não sei se conscientização é o certo, porque o buraco é mais embaixo, eles vão perder dinheiro, ninguém quer perder dinheiro. Tocou num ponto Capitalismo. sensível. A galera vai começar a perder dinheiro, perfeito. É por isso que também atrasa um pouco esse processo de mudança, né? A gente tem Uma resistência grande. Uma resistência grande. E a própria obsolescência do que já existe no mundo Perfeito. de veículos, mas que com tecnologia a gente poderia fazer processo de adaptação. Não seria uma geração de resíduos em massa, poderia adaptar os carros. Mas será que é interessante isso? Adaptar? A galera vai ter acesso a uma tecnologia democratizada, onde não vai precisar gastar muito dinheiro. Isso aí não é algo que vai ao encontro do capitalismo selvagem, verdade, né? Verdade. E essa mobilidade também, o próprio incentivo do uso de transportes das duas coisas, coletivos e públicos, tem que ser os dois. No sentido de ser gratuito e no sentido de você ter o uso de um veículo automotor de baixo carbono ou de zero carbono, que consiga levar uma maior quantidade de pessoas por um longo percurso. Aí eu diminuo em outros problemas. Sim. Os rodízios feitos em Cubatão têm dado um resultado bem significante. Imagina os rodízios, uma ampliação de transportes coletivos, metrô, ônibus, Eu acho que etc. na Europa os transportes coletivos, né? É tudo elétrico lá. exato. 100% lá é elétrico. Eles já conseguiram chegar nesse nível que a gente está engatinhando ainda. Uma coisa também poluente de carbono que a gente esquece, a gente fala muito de carro, e os aviões. Também são problemas, né? Ainda mais quando você está numa queima constante, diretamente numa parte da troposfera sensível, você pode passar e já impactar em uma cidade ou uma superfície só pela própria queima pontual. Mas isso aí já muda uma dinâmica, né? Já promove uma ilha de calor, já aumenta um efeito estufa. Sim. E isso aí é complicado. É interessante também, a gente fala muito do CO2. Realmente, ele é agravante. Mas tem também outros GE, né? Sim. Outros gases de efeito de estufa também, né? Temos a questão do metano, também num país onde tem uns 276 milhões de cabeça de gado, fazendo aquela digestão anaeróbica, o metano também acaba tendo um significado também. Sim. Nossa, demais. Por isso, a gente for mais especificamente para áreas urbanas, é legal a gente ver a possibilidade de transformar, por exemplo, aterros sanitários em processos eficientes de captura, perfeito, né? Perfeito. Isso aí é muito bom, porque tanto vai ajudar numa questão de elementos paisagísticos, como a gente vai ter um processo de aproveitamento eficiente daquela degradação natural, decomposição natural, perfeito. né? E o lixão é tão primitivo, entre aspas, né? Tão básica, tão antiga, tão... né? Hoje nós temos hoje no Brasil, o que é realmente importante salientar, que a gente tem políticas de controle, antigamente aterros controlados, agora numa situação mais de aterros sanitários, para poder, já que tem esse processo de decomposição, tanto para não ter processos de contaminação pedológica, no caso do solo, de recursos hídricos, mas também esse gás que é gerado, pega e aproveita, que aí entra numa questão do próprio biogás, né? Perfeito. Que seria uma alternativa, até melhor do que o gás natural, que apesar de ter uma dinâmica poluidora menor, um potencial poluidor menor, mas tem uma ele ainda tem. muito grande. É. Né? Acho que em relação aos componentes não renováveis, o gás natural está bem o que ganha. Né? Tem o que ganha. percentual muito grande. Mas ele ainda precisa
ser extinguido também. Sim, a gente não perfeito. tem mais. É uma coisa que acho que esse podcast é um podcast também de conscientização. Sim, perfeito. A gente precisa pensar nos nossos passos, tanto como sociedade, como também futuramente ocupando cadeiras do poder, né? Nós temos esse espaço de debate e a gente vivencia muitas coisas com os alunos, com os professores e com as notícias que assustam. Então é um processo de reflexão mesmo. A transição energética, essa mudança energética, esse apelo sustentável, ele é um apelo humanitário. Sim, sim. É uma necessidade para se ter uma sobrevivência com qualidade de vida. Não só humana, mas de toda a biodiversidade da qual nós dependemos. Que é o que conceitua a sustentabilidade. Né? O conceito de sustentabilidade é exatamente isso aí. É a gente conseguir o desenvolvimento e preservando da melhor maneira possível os recursos. Perfeito. Né? Perfeito. E trazendo também um dado importante é que há um medo da iniciativa privada, principalmente, dessa transição trazer perdas de capital, que é o que a gente já tinha falado aqui. Mas a própria capacitação e o próprio entendimento dos setores privados de que isso é necessário, não adianta você ter uma geração de capital gigantesca se não vai ter mais planeta. E aí? Exato. Então, eles também passarem por esse Exato. processo de capacitação, de especialização, de conscientização, para que você possa acabar um ciclo fóssil, um capitalismo fossilista, né? Capitalismo fóssil, que é muito utilizado também nos debates geopolíticos, né, Isa? E vai ganhar dinheiro, mas com uma perspectiva ambiental. Sim. Essa empresa privada ela pode ser inovadora. Total. E há incentivo por novas tecnologias. É uma coisa que N universidades estão tentando, algumas, não N, né, mas grandes universidades do Brasil estão fazendo, a própria Unicamp, né, uma das pioneiras também nessa questão de desenvolvimento tecnológico, ITA, IME, dentre outras, em que a gente pode transformar essa realidade. A transformação e a revolução, ela é necessária e tem que ser eminente, tem que acontecer. O problema, eu acho que a gente é mais acostumado a agir só quando está acontecendo algum problema. Então, por exemplo, a questão das queimadas. Agora está acontecendo as queimadas, todo mundo está assim, pensando, mas já está esquecendo. A gente é acostumado Memória a agir curta, só quando né? tem Vai um normalizando, problema. como se fosse normal uma queimada, né? O problema é que isso é uma coisa que a gente tem que agir com antecedência. Se a gente agir para depois, não vai dar tempo. A gente investe o processo, né? A gente remedia ao invés de prevenir, Pois né? é. Uhum. Verdade. E é como se o nosso novo normal fosse queimar. Aí volto pro começo do podcast que a Do Angela início falou. do podcast. Uma boa notícia é que as soluções existem. E cada vez aí vem a questão da sensibilização, da competência dessa geração nova que está tentando, estudando e inovando. Está aqui um exemplo como o da Isadora. Essa é uma boa notícia. Maravilhoso. E a notícia que não é boa é que nós chegamos ao final do nosso podcast. Não. Mais Adriana, então, 2 eu vou horas, por começar favor. agradecendo a você, Tá sua bom, tá presença. bom. tá? Eu que agradeço. Eu sou uma entusiasta desse projeto do Colégio Antares, dessa representatividade nesses debates tão urgentes, né? E também é uma honra ter uma parceria tão intensa e tão gratificante com o professor Gugel Muito obrigado, e com o professor Átila. Valeu, Adri. E com a Isadora. Isadora, parabéns. É o nosso futuro, sim, Isa. pela sua sensibilidade, né? Pela questão do seu talento aqui, das suas obrigada. conquistas gradativas, viu? Sim. E obrigado também a você pela presença. Obrigada, E que eu que sirva como agradeço. exemplo para os demais, não é? Sim, É, com eu espero certeza. que a Isa ela tenha, né, escutado e participado também desse debate, mas que ela tenha, acima de tudo, né, levado Sim, algumas ideias para sim. consigo. Sim, com E que certeza. ela Obrigado a consiga vocês, difundir adoro. isso aí. Muito obrigada. Queria Átila, parabéns a você Gugelzinho, também, viu? Muito obrigado Isa, também. tá? Dri, obrigado pelo convite, tá, gente? Foi um privilégio estar na presença, na companhia de vocês, falando de um assunto tão pertinente, tão agradável, né? E que mais momentos como esse que Sim. eles possam existir. Adriano, o pra frente. Já- espaço está aberto, né? Para os alunos, professores, já não é? vamos aí, já marcando os próximos. E é importante, mais uma vez salientando para os nossos ouvintes e visualizadores, que é um debate, lógico, que tem um cunho de atender demandas do Enem e demais vestibulares, mas é uma questão de conscientização social. Verdade. Perfeito. Então, um abraço a todos. Até mais. Até mais. Valeu, gente.